Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje vamos de ALZR11. Temos alguns pontos críticos aqui para a gente ver no relatório desse fundo. Inclusive, o relatório acabou de sair como questão de alavancagem muito alta. A gente vai dar uma olhada nisso, a gente vai dar uma olhada nos próximos pagamentos que ele tem a fazer, o que é que tem de pagamento a fazer no longo prazo. A gente também vai dar uma conferida nas expectativas futuras, o que é que dá para esperar. Temos um guidance das distribuições. Além disso, vamos ver também um pouco ali sobre os imóveis, alguns pontos também de atenção quanto a isso, ok? Nos comentários iniciais aqui, vou dar um zoom aqui para melhorar. Ele vai falar dos aluguéis de 3 imóveis, né, que foram corrigidos pela inflação dos últimos 12 meses, no caso foi mais 4,83. Questão de taxas, ele tem 0,7, 0,2 e 0,05 de gestão, administração e escrituração, juntando tudo vai dar 0,95 de taxas e tem aqui um patrimônio de 1,2 bi de reais. A gente vai já usar esse patrimônio para ver a questão da alavancagem, que está bem alta, ok? Cresceu bastante a alavancagem no fundo. E hoje é um ponto de atenção aí para a gente conferir. Aqui ele vai falar sobre aquisições. Teve mais duas aquisições que ele já estavam em andamento já desde meio do ano 2024 e uma foi finalizada na ordem aí do pagamento inicial de 10 milhões de reais, ok? Mais o assumir da dívida desse galpão, ok? A loja lá do Rio de Janeiro, do Açaí. A gente vai olhar como ficou essa questão da alavancagem. Aqui já temos um aumento de alavancagem, ainda tem outro imóvel para entrar, no caso o Guarujá, que também vai impactar no fundo, né? Claro, eles também vão impactar na questão das distribuições, a gente vai olhar sobre isso mais à frente. Vai falar um pouco aqui sobre o açaí e tal, o uso nesse galpão que está desde 2023. Vai falar também que os contratos, né, desses galpões aí são contratos atípicos, né? Colocação de duração mínima de 20 anos. Normalmente atípico, né? Esses contratos atípicos são durações bem grandes, né? E tem multas bem altas em cima, caso tenha alguma desistência por parte do inquilino. O que traz um pouco mais de confiança, um pouco mais de segurança para o fundo. Aqui ele vai falar sobre a questão das dívidas assumidas, a gente vai olhar isso em detalhe mais à frente, né? Ele vai falar uns valores aqui rapidamente, 28,6 milhões, tal, mas a gente vai ver isso no detalhe à frente, ok? Espera-se que a transação tenha um aumento de 1 centavo por cota por mês, com esse que deu certo agora e com o outro que está para finalizar, mais 4 centavos por mês. Ou seja, no geral aqui iria aumentar 5 centavos por cota nas distribuições, juntando os dois imóveis, as duas compras, e ele está distribuindo ali por volta de 80 centavos, um pouco mais que isso. Ia dar uma turbinada aí para 85 centavos por cota e o yield, né, consideravelmente sobe. Okay, com essas entradas dessas lojas, a gente vai já ver como fica o guidance, tá? As expectativas aqui, a gente tá só fazendo a prévia, finalizando essas compras, né? Com esses imóveis trazendo retorno para o fundo, mas lembrando, ainda não está finalizado. E aí, com essas aquisições, ele diversifica o portfólio, né? Aumenta o prazo médio de vencimento dos contratos. Quanto à questão lá do centro de distribuição no Mercado Livre, teve a finalização da operação de sectorização, né? Foi finalizado o CRI, inclusive os aluguéis é usado aí como lastro para pagamento dessa dívida. Ele também vai falar aqui que foi uma taxa bem atrativa, né? Que vai dar um incremento do dividendo yield, já que ele não usou o caixa, né? Fez a dívida, mas pelo outro lado ele aumentou a alavancagem, né? Ele vai falar aqui que a dívida financia 75 milhões do valor do imóvel, em um prazo de 12 anos, ao custo de IPCA mais 75. Não é uma taxa tão alta, né? Mas a gente vê que ele, inclusive, as operações que ele tem no portfólio ali é IPCA mais 6 e pouco, né? Normalmente a gente sempre quer ver ali taxas a ordem de 7 para baixo, né? Mas no geral não ficou tão alta, mas poderia ser melhor. Ok, mas tem toda a questão do cenário, macroeconômico, enfim. Além disso, ainda tem um pagamento da ordem dos quase 70 milhões de reais para fazer com o próprio Caixa. E ele fica com 23 imóveis em portfólio, né? Quanto à questão do caixa, ele tem atualmente 217 milhões, ou seja, 17% do patrimônio está em caixa. E aqui vai falar da última distribuição e a gente já tem um guidance, né? A expectativa para esse primeiro semestre de 2025 é de 79 centavos a 81 centavos por cota. E esse guidance não inclui alguma venda que ele possa vir a fazer, né? Inclusive, essas projeções consideram a inflação de 4%, né? Ela está até mais alta do que isso. À frente a gente tem questão de liquidez, 1,3 milhões de reais negociados por dia, quase 155 mil cotistas, e aqui a gente tem a DRE. Em resumo, a DRE segue bem tranquila, ele teve de resultado o que ele distribuiu, então esse patamar dos 81 que a gente vem acompanhando, né, dentro do guidance, está bem tranquilo para ele, né, tendo em vista que não tem questão de oscilação de aluguel, né, questão de vacância inicial, ok, agora nesses próximos meses, né. Aqui a gente tem questão de histórico, né? A questão das compras, como foi que ficou, a questão da distribuição também, historicamente, aí pegando de 2023 para cá, a composição do último resultado, e aqui a gente tem a questão das dívidas, né? Aqui onde a gente vai entrar no detalhe, beleza?
Essa alavancagem hoje está bem alta. Até aproveitar para deixar um convite aqui a vocês, né? Convidar você a ser membro aqui do canal por apenas R$ 4,99. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos. Você vai ter acesso aos vídeos de forma antecipada, né? Quem é membro já consegue ver na hora que eu produzo o vídeo, coloco no YouTube. Quem não é membro só vai ver esse vídeo lá vários dias depois, né? Um bom tempo depois. Então você já consegue se posicionar rapidamente. Além dos conteúdos exclusivos, como eu falei, tem a questão da planilha de fundos imobiliários. Tem um período de vídeos aqui que é exclusivo também dos membros, né? Os membros podem solicitar algum vídeo de algum fundo imobiliário, de algum FIP, de algum FIAGRO que queira ver aqui no canal, ok? Então tem vários outros benefícios. O link aqui na descrição tá lá para você clicar e ser membro. O botãozinho para ser membro às vezes aparece aqui embaixo, às vezes não aparece. Não aparecer é só usar o link que também dá certo, vai estar na descrição. Vamos continuar? Na questão das dívidas aqui, ele vai começar falando das parcelas. No caso do imóvel Decathlon Morumbi, tem um pouco mais de 24 milhões para ele pagar. Tem aqui dos imóveis Morumbi e CDB mais 15 milhões. Do centro de distribuição no Mercado Livre, ele pode desembolsar até 5 milhões após 6 meses o pagamento, né, que foi em outubro de 2024, então já está perto. Da loja Açaí e da Guarujá, né? A Açaí já fechou, tem 10 milhões para ser pago em novembro de 2025. Da Açaí Guarujá, 21 milhões em fevereiro de 2026. E também tem outro pagamento de 18,7. Aqui tá meio que jogado os dados, mas a gente vai olhar mais à frente no detalhamento, tá? Tem alguns valores aqui que a gente vai olhar a receber, né? São valores que em relação à dívida é pequena, né? Um de 3 milhões, outro de 14,5 referente ao imóvel IPG. E aqui 4 milhões também. E outro bônus aí de até 1 milhão referente ao imóvel Aptiv. E aqui a gente vai dar uma olhada melhor como é que fica naqueles pagamentos que ele falou, aquelas parcelas estão todas aqui, de acordo com o prazo que ele tem que pagar. Esse fluxo aqui ficou muito bom, né? Diga-se, é verdade, né? A verdade ficou muito interessante. Isso aqui a gente consegue ver bem interessante. Seria interessante todos os fundos colocassem isso aqui por ano, como a gente tem. Ele coloca o que? As parcelas, coloca o que ele tem a receber, coloca a dívida da alavancagem que ele tem a pagar, as amortizações, tá? Que são esses CRIs aqui. É um total bem alto, né? 505,8 milhões de reais. Esse aqui é o que eu falei que tem a taxa bem alta, né? IPCA mais 8,5. Os outros dois aqui, IPCA mais 75, não são aquelas taxas muito boas, né? Como essas outras aqui, que as aqui sim são taxas excelentes, mas devido à questão talvez do cenário, né? Da situação em si, esses mais recentes ficaram com taxas mais altas, né? Mas enfim, na questão do volume da dívida, esse em azul aqui são os CRIs, ok? Que é justamente esse total aqui, ó. Você somar todos esses azuis, darão aqui no total os 505,8. Esses 409 que está aqui é só pegando 2028 a 2041. No geral, então, a dívida toda é 505, sendo que esses três montantes aqui, que são esse e esse, são para os próximos meses, né? Ou os próximos anos, né? 25, 26, 27. Então, aqui a gente tem, no montante total, se a gente juntar as parcelas dos CREs, descontar os valores que ele tem a receber e também considerar as parcelas que ele tem dos imóveis que ele comprou fora dos CREs, as parcelas que tem que pagar além dos CREs, que são essas aqui que tá tudo em negativo, a gente tem um volume total bem alto, tá? Só aqui já tem 505 milhões, né? Claro, uma boa parte ali tá lá para frente, a gente pode fazer a conta tirando esses 290 milhões aqui que tá mais para frente. Mas se você somar esses valores aqui todos, somar com esses 500 e poucos milhões, vai dar mais de 600 milhões de reais. E você dividindo esses 600 e tanto aí milhões pelo patrimônio, se você quiser fazer a conta bem detalhada, pode até fazer aqui, esses 600 e tanto dividido pelo patrimônio que a gente viu lá no começo do relatório, né, de 1,2 e pouco milhões, vai dar ali uma alavancagem por volta de 52%, que é um número bem alto, né? Vai dar 51,8%. Eu até fiz aqui na calculadora previamente, né? Já considerando esses valores que ele tem a entrar, vai dar 51,8% de alavancagem, que é uma alavancagem numericamente muito alta, né? Claro, você pode dizer, alguém pode comentar, dizer, não, mas 290 é só lá para frente, né? Tem um prazo aí bem grande. Beleza, mas uma hora essa dívida chega, né? E o montante atual que a gente tá vendo, esse total, dá uma dívida alta. Se a gente tirar esses 290, botar isso debaixo do tapete, fingir que esse valor não existe, né? Vou até simular aqui. A alavancagem dele ali vai por volta de 30%, né? Volta de 29% de alavancagem, tirando esses 90. Mas isso aqui tá dentro, né? Ele vai ter que pagar. Tá certo? É lá para frente, né? Um montante, mas aí faz parte da dívida, né? Ele tem aqui 217, pode até ser, se você tirar desse montante total os 17, diante da dívida toda, né, os 17 acaba ficando pequeno, né, acaba ficando metade. Mas aí como o prazo é bem esticado, esses 217 aí vai depender do que você quer de garantia, né, de segurança na sua margem, né? Se você tirar o caixa que a gente ainda não tirou, os 217, aí daria uma redução, né? Mas o que a gente tem de
curto prazo, por exemplo, aqui 25, 26, 27, esse caixa ele consegue cobrir essas despesas aqui, né, em quase, consegue cobrir 2025, né, os 217 se for abatendo daqui, né, considerando esses valores também que tem aqui que ele vai receber, vai dar para cobrir 2025, 2026, ok? 2027 aqui já não começa a pegar, porque tem 34, né, fica já uma parte de fora, okay? Mas aí pelos próximos, esse ano e o ano que vem, a alavancagem tá tranquila, mas aí como eu falei, tem que ter em mente os 51 que vai ter lá pega no final, né? Então tem que levantar alguma coisa, né? Mas se bem que tem um tempo ainda pela frente, mas a questão do risco é sempre bom você estar ciente desses números, ok? Para depois não ser pego de surpresa caso aconteça algum imprevisto. Mas aí 25, 26, digamos, tá safe, né? Você vai fazer a continha aqui, abater os 29, daqui os 20, os 95, 32, 34, e aí fica uma parte dos 34, não consegue tirar total daqui, beleza? Então 25, 26 ainda vai. Aqui o cálculo dele de alavancagem, ele pega o patrimônio total, 1,2 bi, né, igual a gente fez, porém as obrigações por CRIs, as parcelas ele considera também aqui, mas as obrigações de CRIs aqui ele só considera 409 milhões, ou seja, ele está fazendo só essa conta aqui de 2028 para 2041, porém tem parcelas aqui para pagar já nesse ano que vem e no próximo, né, ele não está considerando essa daqui naquele cálculo de alavancagem, mesmo assim, ainda dá uma alavancagem aqui na ordem de 42%, né, considerando em relação ao patrimônio líquido, né? E pelo ativo aqui ficaria 34, são já números altos, ok? Então tem esse ponto de atenção, a gente vai já ver o ponto de atenção lá referente ao imóvel, um imóvel que ele tem, e aqui a gente vê os comparativos, ele fazendo a questão dos próximos 12 meses, né? O que é que tem a pagar e tal, mas os números são esses, né? Aqui a gente tem questão de aluguéis por imóvel, no caso, a participação dos inquilinos, né, do ponto que é o maior inquilino do fundo. Aqui a gente tem questão de localização, a classe dos imóveis, né, questão por setor, até bem diversificado na questão dos inquilinos, né, o maior tem 13%. E são inquilinos relativamente grandes, né. Aqui a gente tem questão de vencimento dos contratos, um por um tem contrato aqui com prazo lá na frente, né, mais de 14 anos. O mais próximo é o Atento do Rio. É esse aqui que eu estava marcando como ponto de atenção. Ele vai estar até vermelho aqui. É o que está mais próximo de acabar. A Atento, se você pegar aqui, quem acompanha o canal vai estar sabendo, quem é membro também já vai estar por dentro. Tem outros imóveis, né? E aconteceu já em outro fundo da Atento ter já entregue o prédio, né? Ou seja, e o Atento é voltado para a questão de telemarketing. Então já tem já um certo murmurinho que a Atento está saindo, está entregando os imóveis, né? Foi lá no AIEC, por exemplo, tinha um imóvel lá que estava alocado a eles, não teve renovação de contrato, né? E aí ele vida que segue. Então tem esse boato, né? Da Atento tá saindo e a gente tem aqui um imóvel com prazo de 1,4 anos, não sei, ano que vem, aí no meio do ano. Então pode ficar uma vacância nesse imóvel, ok? A gente até vê aqui a questão das receitas, né? Ele tem reajuste agora no mês de março, né? Atento e a Sky. E a gente vê por patrimônio, aliás, por faturamento dos seus inquilinos, né? São, no geral, inquilinos de grande potencial de faturamento, né? Todos aqui na ordem aqui de 1,5, de 1 bi para frente, né? É a questão de faturamento anual. Aqui a gente vê o mercado, questão de liquidez, 1,3 bilhões de reais negociados por dia em janeiro, liquidez boa. Aqui a gente vê o número de crescimento considerável no número de cotistas, questão de rendimento comparando aí com o CDI, né? Tá bem tranquilo a questão do fundo. Aqui também questão de liquidez, né? A gente já viu, o fundo já passou pela sua 7ª emissão, tá parado na 7ª emissão, né? Hoje tá com desconto, tá com um considerável desconto, não um leve desconto, né? Se a gente comparar com a grande maioria dos fundos que caíram bastante, ele não caiu tanto. Aqui a gente tem um imóvel, né? O Atento, né? É bom estar acompanhando como é que vai ficar essa questão, porque o contrato vence agora em 2026, no meio do ano que vem. Quanto à receita, né? Atento é responsável pela receita do fundo, né? O que é que impactaria na receita? A gente tem aqui, né? Atento, a gente já até passou. Tem aqui 5% da receita do fundo é proveniente da Atento, né? Então é bom estar de olho neste inquilino, ok? E aqui, novamente, eu deixo o convite a vocês a serem membros do canal, R$ 4,99, você vai ter vários benefícios, acesso antecipado aos vídeos do canal, conteúdo exclusivo, grupo exclusivo do Telegram, vários outros benefícios, o link vai estar na descrição para você ser membro, né? Às vezes o botãozinho de membro também está rodando aqui por baixo, às vezes ele só é só usar o link caso ele não esteja por aí. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!